Pessoal, então bom dia a todos aí, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de laboratório de introdução robótica. Aula de hoje fazendo a correção aí da segunda atividade. Eu vou repetir aquele mesmo esquema, mostrar vários problemas que apareceram aqui. Eu já terminei de corrigir a atividade, vou fazer a devolução da atividade ao final da aula, como eu fiz na terça-feira. Vou fazer também algumas observações sobre algumas abordagens que foram tomadas aqui por algumas duplas, por alguns alunos, tá? Então, deixa eu só ver qual que é o que aqui. Pera lá. Então, aí, nós vamos fazer a correção. Deixa eu só pôr isso aqui para apresentação. Beleza. Então, hoje a correção, o que é que eu vou falar? Primeiro, eu vou relembrar aqui, chamar a atenção para a descrição da atividade. Vou mostrar a solução do exercício, fazer um comentário sobre a solução do exercício, que algumas pessoas me perguntaram sobre isso. Em dúvidas privadas aqui via chat, vou apresentar os principais problemas de programação, os principais problemas de hardware. Isso aqui tá errado, essa equacionamento de conversão aqui, isso é porque eu aproveitei o slide do coisa passada e só tá o título aqui, o resto já não tá mais não, tá? É porque eu compilei poucas vezes aqui o programa que eu uso para fazer os slides. Bom, primeira coisa, né? Então, use o software de simulação, então o exercício, para montar no protoboard um circuito com duas chaves push-button. Essas chaves devem ser organizadas adotando os resistores pull-up ou pull-down conforme escolha da dupla. O objetivo dessa atividade é simular e programar o funcionamento de dois sinais externos, A e B, usando a função interrupção do Arduino, que opera do seguinte modo. Quando o botão A for pressionado, o contador de pulso deverá ser incrementado. Já quando o botão B for pressionado, o mesmo deverá ser decrementado. Note, aí vem as observações dessas operações aí de incrementação e decrementação. O contador deve iniciar a simulação com valor nulo, ou seja, a variável que você utiliza como contador, ela deve ser declarada como nula. O passo de incrementação ou decrementação é de 5 unidades, ou seja, ou você soma 5 ou você subtrai 5. Pronto. O valor acumulado no contador deve ser interpretado como um sinal PWM, que será aplicado para controle de velocidade de um motor. Pronto, só isso que falou a atividade. Então, o que você espera aqui? Um código simples, enxuto, que leia esses botões e faça a conversão disso para acionamento de um motor ali através do sinal PWM. Em termos de código, quem fez o código certo fez ele numa meia dúzia de linhas, para te falar a verdade, para ser sincero. E um hardware completo, né? O hardware ali a gente sempre tem que pensar. E houve erros sérios, tanto na parte de programação, quanto houve erros gravíssimos na parte de hardware. Tá? Vou comentar sobre os dois. Bom, primeira coisa, para eu resolver esse exercício, o exercício ele tem duas soluções que dependem do caminho que cada dupla vá tratar, tá? Depende de como cada pessoa tratou o problema em si. Então você tem uma solução simples, mais simplificada, uma solução simplificada, que ela é mais simples, que é quando você assume que o motor, né, possui apenas um sentido de rotação. Nesse caso, a solução ela é super simples, tá? Tanto do ponto de vista de programação, quanto do ponto de vista de hardware, tá? E ela é uma solução, em sua maior parte, tratada via hardware, via software. Então, é um teste condicional que você faz e resolveu o problema. Já a solução mais complexa, algumas pessoas resolveram o exercício dessa forma, não tem problema. E que o motor, que você assume que o motor pode rotacionar para ambos os sentidos, tanto sentido horário quanto sentido anti-horário.
também é algo possível, só que isso requer um tratamento em software, requer um tratamento em hardware. Essa é basicamente a diferença entre as duas soluções possíveis para o exercício. Quem optou pela mais complexa, quem optou pela mais simplificada foi avaliado seguindo os mesmos critérios, tá? O que tinha que ser condizente aí? O código tinha que conversar com o hardware. Ponto. Se o código conversou com o hardware e respeitou a linguagem de programação solicitada ali, a função interrupção, e se o hardware tinha proteção e devidas conexões para acionamento do motor, beleza, toca o pau e acabou o exercício. Então vamos aos problemas, né? Os principais problemas de programação. Aí surge uma série de problemas. Imagino, porque algumas duplas devem ter deixado isso daqui para os 45 do segundo tempo, porque era sábado à tarde, tinha gente me mandando dúvida aqui no chat. Nos acréscimos do segundo tempo, não olhou a coisa antes, então fez o exercício correndo. Bom, eu dei 2 aulas sobre interrupção. A primeira parte, que foi a aula 14, eu tratei somente a questão de software. Na segunda aula, que foi a aula do dia, a aula 15, né, a aula 15, eu tratei de relacionar o código, a descrição do código, com o hardware. Tá? Expliquei o que estava acontecendo na função interrupção. E vem aí uma série de erros. Primeiro, para eu utilizar a variável que está contando ali para mim os pulsos, ela tem que ser uma variável do tipo volatile. Se eu volto nos slides aqui, ó, eu vou voltar nesses slides. Então, a aula do dia 14, ok? Eu falo o que é uma interrupção. Chamo a atenção, tá aqui no slide, o slide número 8, tá? É o slide, aqui ó, slide 7, tá? É o slide 7 da aula do dia 16 de novembro. A aula do dia 16 de novembro, esse slide que estava lá no SIGA, no slide 7 dele, define-se a primeira coisa. Para eu usar a interrupção, eu tenho pinos específicos para isso. Aí um monte de gente comeu mosca nisso daqui. Teve gente que usou pino 0, pino 1, teve gente que usou pino 10, pino 11, pino 7, pino 8. Só que para eu usar a interrupção no Arduino, ele só tem 2 pinos disponíveis para mim, que é o pino 2 e pino 3. Então um monte de gente já errou aqui, tá? Chamei a atenção que algumas funções não funcionam durante a interrupção. Elas são interrompidas e seu funcionamento não ocorre como esperado, que são as funções ali de delay, seja delay, milhas, delay, microsegundos, qualquer coisa, tá? Ela não funciona. Bom, então, esse aqui é uma das observações que eu faço aqui, ó. Então, escolha incorreta dos pinos de interrupção. Então, você já começa a ter um problema de hardware, porque você está conectando o Arduino pelos pinos errados. Então, a coisa já não funciona por ali. Ainda no primeiro item que eu estava falando, se eu volto ainda no slide 14, então aí a gente segue. Eu entrei no exemplo. Falei aqui sobre a sintaxe e expliquei um exemplo. Nesse exemplo, a função que ela é declarada, né? A variável que é declarada e que é acionada durante a interrupção, que tem o seu valor alterado durante a interrupção, ela tem que ser uma... eu até escrevi errado ali. Ela tem que ser uma variável do tipo volatile. Se você não faz essa declaração, a variável é alterada, porém o restante do código, você não sabe que essa variável foi alterada. Essa declaração ela é tão importante, tá?
que eu deixei duas perguntas aqui. O que esses comandos aqui faziam? O que esse comando fazia? E isso foi a aula do dia 16. Quando a gente chega no dia 23, tá, que foi a aula seguinte, eu venho falar sobre circuito lógico da interrupção, ainda estou falando de interrupção, e a primeira coisa que eu faço é resolver essa sugestão de exercício. E o que eu explico? Eu explico o que é a volatility, esse tipo de variável, volatility, e quando que ela deve ser usada. Ela é uma declaração obrigatória quando eu estou usando a função interrupção. Por quê? Se eu não uso ela, lembra que a interrupção ela é uma thread, ela é paralela, ela é uma programação paralela. Ela está rodando em paralelo no microcontrolador. Se eu estou usando contador na interrupção, é a minha variável da interrupção. Tá? No caso aqui do exercício, aí as pessoas chamaram isso de X, de Y, de pulso, de contador. Não interessa qual que é o nome. É a variável que está contando lá, fazendo a incrementação de 5 em 5 para alterar a velocidade do motor. Ela tem que ser obrigatoriamente uma variável que, além de ser inteira, ela tem que ser do tipo volatile. Por quê? Porque ela está sendo alterada numa função, o meu looping principal está rodando. Quando chega a interrupção, essa minha variável é alterada. Quando eu retorno para o looping principal, eu preciso de informar para o looping principal que aquela variável foi alterada. E quem faz isso é essa declaração de volatility. Um monte de gente resolve a coisa sem fazer a declaração de volatility. Então, é um erro grave aí quanto ao desenvolvimento da função interrupção, tá? Na sequência, eu venho falar aqui sobre os resistores PUAP, né? Mostrei, expliquei e fui para o Tinkercad. No Tinkercad, eu mostrei como que o PUAP funciona. Inclusive, fiz o funcionamento, mostrei lá como que era o resistor, né, interno lá do Arduino, que é esse caso aqui, que a gente tem uma chave. Inclusive, na aula, no exemplo, que foi a aula do dia 23/11, coloquei um exemplo e expliquei como que o Arduino faz essa ligação aqui do input PUAP, que é colocar um resistor PUAP interno a ele. Tá? Fiz isso usando uma chave eletrônica, que é um transistor do tipo N. Expliquei o funcionamento dentro do Arduino, o que ele está fazendo. Beleza. Então vamos voltar lá para a correção do exercício. Então, primeiro erro, não declarar a variável que está contando pulsos como volatile e escolha incorreta dos pinos. Além disso, aí teve gente que para mim não resolveu o exercício, tá? Teve gente que não resolveu o exercício. Por quê? O que eu pedi aqui na declaração? O que eu pedi na descrição do exercício que está aqui, ó? Antes de dar as condições, eu falo aqui: o objetivo dessa atividade é simular e programar o funcionamento de dois sinais externos, A e B, usando a função interrupção do Arduino. Aí tem gente que pôs lá write, digital read. Digital read, você não está usando a função interrupção. Então você fez um tratamento que não é o solicitado pelo exercício. Quem fez essa abordagem fez ela completamente errada. Eu estou pedindo, usa a função interrupção. Você foi usar a função digital read. Isso não é interrupção. Então teve gente que não resolveu o exercício como ele não foi pedido. Ou seja, fez o uso da função interrupção? Não fez. Então o exercício não foi resolvido. Ele é resolvido de uma forma completamente errada. Por quê? O sujeito não leu o exercício, né? Eu vou entender assim, pelo menos eu vou entender assim. Por quê? O sujeito não leu o exercício com atenção, não viu o que estava sendo solicitado, porque se ele teve dúvida em como usar a função interrupção,
Eu não tive dúvida de ninguém sendo enviado aqui de como que eu uso a função interrupção. Eu não esclareci para ninguém da turma dúvidas sobre como usar a função interrupção. Então, foi uma escolha errada que algumas pessoas fizeram e que não resolveram o exercício solicitado. Tá? Então, esses foram os erros em relação ao uso da função interrupção. Bom, outros problemas que também são graves. Erro na implementação da operação de incrementação e decrementação. Gente, isso aqui é um negócio. Deixa eu abrir aqui um TXT só para mostrar. O TXT não vai ficar bom, não. Vou ver se eu abro o outro aqui. Ó, eu tô abrindo aqui para eu conseguir escrever e compartilhar a tela. Eu vou até aumentar o zoom aqui um pouquinho para ficar mais fácil vocês enxergar. Eu quero fazer uma variável, então declarar variável contador igual a 0. Eu já criei a variável contador do tipo int. Essa variável do tipo int, ela para mim, já está sendo iniciada aqui em 0. Se eu quero fazer a incrementação ou decrementação dessa variável, eu posso fazer essa declaração de duas formas diferentes, tá? A primeira forma é contador mais igual a 5. Tá pronto? Resolvi o meu problema da incrementação. Eu estou fazendo uma soma de 5 em 5. Ou isso daqui, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que contador é igual ao valor que eu tenho em contador mais 5. Como que isso funciona? Primeira vez que eu vou realizar essa operação. Quanto que vale o contador? 0. Que soma que você está fazendo aqui então? 0 mais 5. O contador agora assumiu o valor então de quanto? 5. Na segunda vez que o contador vai ser somado, qual que é o valor que está armazenado em contador? Contador, eu sei que ele foi alterado e que o valor que está armazenado nele vale 5. Então você está fazendo 5 mais 5. O valor que vai ser armazenado agora nessa variável contador é quanto? 10. E assim vai de 5 em 5 infinitamente. Infinitamente, até chegar em 10 mil, 5 mil, 20 mil, 1 milhão. Você está somando de 5 em 5. Se você quer fazer a decrementação, ou seja, a redução, você tem que fazer lá que contador tem que ser menos igual a 5. O que isso equivale? Equivale a dizer que contador é igual ao valor que está armazenado na variável contador menos 5. Pronto. É isso que você está fazendo nessa linha de comando. Eu já falei sobre isso aqui, ó. Aí tem gente que cometeu coisas absurdas. Primeiro, eu peço o passo de 5, o cara coloca outro número. É 4, é 2,5, é 3. De onde vocês tiraram isso? A variação ela é de 5. O que você tem que somar e subtrair é 5. Como que você soma 4 e tem uma diferença de 5 na soma? Como que você subtrai 2,5 e a sua diferença ela é de 5? Não faz o menor sentido, gente. Além disso daqui, deixa eu ver o que mais eu coloquei lá no slide. Além disso, tá? Associado a esse erro aí na implementação da função decrementação e incrementação, tem que ficar atento que você tem que dar um tratamento via software para essa variável de contagem de pulsos. Por quê? A gente vai ter que pegar esse valor e mandar isso para o analog write. O analog write você passa qual é o pino que você vai escrever e o valor. Só que esse valor aqui, ele só recebe números entre 0 e 255.
Se o cara apertar demais o botão lá e passar do valor de 255, você é programador, você é responsável em prever, barrar e tratar essa situação. Do mesmo modo, se o sujeito apertar demais o outro botão que faz a decrementação, você pode chegar em valores negativos. Como que eu trato isso? Você tem que tratar. E como que eu faço esse tratamento? Esse tratamento é simplesmente fazer um teste. If contador for menor, né? Contador for menor que 0, abre lá, dá o espaço. Você tem que contador, então, na solução mais simples, ele tem que ser igual a 0. Pronto, é só isso aqui que você tinha que fazer, ó. Se o seu valor assumiu valores negativos e você não está invertendo, tá, sentido de rotação do motor, não tem como. É só você barrar isso lá e falar assim, olha, não pode assumir valor negativo. Então, mesmo que o cara aperte o botão, faça a operação de subtração. A operação de subtração aqui, ó, você tem 0. 0 menos 5 vai dar menos 5. Menos 5 não é um valor que eu posso enviar no analog write. Ele não aceita isso. Ele aceita de 0 a 255. Então, como que eu faço isso? Se o contador assumir valores negativos, ou seja, assumir valores menor que 0, eu vou alterar o valor de contador e pôr no meu limite inferior. No meu limite inferior aqui é quanto? 0. Então o cara pode apertar, ele vai fazer a decrementação assume um valor negativo. Se assumir o valor negativo, eu faço esse valor ser igual a 0. A solução mais simples era essa. Do mesmo modo, né? Aí, se contador é isso, né? Lógico que você tem isso separado, estava em funções separadas, mas do mesmo jeito você teria que ter lá, ó, contador maior que 255, ou seja, é número que ele não consegue, que a função não consegue receber. Você tem que ir lá fazer só isso aqui, ó. Contador tem que ser igual a 255. Não adianta eu querer mandar coisa a mais, ele não recebe, ele não entende, ele não interpreta. Tá? Então, esses foram os erros associados à incrementação e decrementação. Além disso, aí tem um erro grave que, de novo, faltou leitura. O que é que eu peço lá no exercício? Vamos voltar no exercício. Lá fala aqui, ó. Note, o contador deve iniciar a simulação com valor nulo. Aí, essa primeira linha aqui, ó, o sujeito não declarou. Essa primeira linha, o sujeito não iniciou o contador. Então, na hora que você chega aqui e vai incrementar, você está somando 5 ao quê? A que valor? Numa linguagem de programação mais séria do que o Arduino, que o Arduino aqui, essa programação C, para o Arduino, ela é uma linguagem de programação para robista. Então ela aceita vários erros que uma linguagem mais séria não aceita. Ela ignora muitos erros que uma linguagem mais séria não aceita. Então, se você só faz isso daqui e manda o código rodar, então você só cria a variável contador, tá? Se você só cria a variável contador, o que você tem que fazer? Você está pegando a sujeira da memória. Então você não está partindo de 0. A sujeira de memória pode ser qualquer número que está lá. Ela vai pegar um número inteiro, vai pegar esse valor e vai começar a somar e subtrair 5. Aí o seu código vai fazer sentido na hora que você estiver simulando? Não. Por quê? Porque faltou você vir cá e fazer aqui que a variável contador ela inicia em 0. Então, para a declaração da variável ali, contador, né, que é quem vai estar contando os pulsos, você tinha que ter feito isso aqui, ó. Falar que ela é uma variável do tipo volat, uma variável inteira, que essa variável chama contador e que ela está sendo iniciada em 0. Pronto, você resolveu todos os seus problemas. Você sabe que essa variável vai ser atualizada em um processamento paralelo.
quando você fez a declaração de volatility, você declarou ela do tipo inteiro, porque analog write só recebe variável do tipo inteiro. Você fez a limpeza da memória do seu processador quando você inicia ela em 0. Então você não vai pegar mais sujeira de memória, você vai pegar 0. Então a sua operação de soma funciona, a sua operação de menos funciona, o seu tratamento de dados condicional aqui, né, menor que 0 ou maior que 255, garante que você nunca vai sair da região de operação da função. Que, novamente, voltando lá no slide, aqui não. Analog write, ela recebe somente valores entre 0 e 255, que é o valor que pode ser acumulado em 1 byte, ou seja, descrito por 8 bits, tá? Então, ficar atento com isso daí. Outro problema, o sujeito não declara, aí ele vai usar lá a ponte H, usa o drive lá, o L293, se eu não me engano. Aí quer fazer a ligação desse cara. Aí vai fazer o acionamento do L293 ou do LM293 usando o Arduino. Então ele precisa lá de 3 pinos, se eu não me engano, para fazer esse acionamento via Arduino e não declara nada. Ele manda ir lá pegar no pino digital 10 e escrever lá high ou manda escrever low, só que ele esquece de ir lá no setup e falar que aquele pino ele vai ser um pino de saída. Então, teve gente que fez a lógica, mas esqueceu de configurar o pino, ou seja, a coisa não funciona. Aquele pino ele tem que ser definido. Ele é uma entrada ou ele é uma saída? Tá? E teve gente que comeu barriga nisso daí, que é coisa que já foi tratada anteriormente. Bom, problemas de hardware. Aí teve erros gravíssimos. Eu tive vários exercícios que combinam esses erros que eu vou falar aqui em cima, que em um laboratório o Arduino ia pegar fogo. Você ia realmente fechar um curto e pôr fogo no Arduino. Tá? Por quê? Porque a conexão elétrica estava completamente errada. Estou incluindo um motor. O motor é uma carga. Se é uma carga, eu tenho que dar tratamento de hardware para uma carga. O que eu preciso fazer? Primeiro, Arduino não alimenta carga. Não alimenta resistor, se você quer aquecer o ambiente. Não alimenta ventilador. Não alimenta o motor do robô. Não dá conta de fazer isso para servomotor, não faz isso para motor paralelo, não faz isso para um motor de corrente contínua. Então a primeira coisa é, se você tem um motor, você tem que ter uma fonte de alimentação externa para alimentar esse motor. O Arduino não dá conta de fazer isso. Se você ligar o motor no pino do Arduino, como um monte de gente fez aqui, não foi uma pessoa que cometeu esse erro, queimou o Arduino. Vai exigir muito mais corrente elétrica do que ele consegue produzir. Então, já era. Outra coisa, você pôs uma carga, gente, não interessa qual é essa carga. Microcontrolador não aciona diretamente a carga. Entre o seu microcontrolador e a carga tem que existir um driver de potência. É quem faz aquela corrente baixinha que está saindo do microprocessador, do microcontrolador, ser amplificada para então conseguir fornecer a corrente que o motor demanda, que a carga demanda. Quem que faz isso? O driver. Você tinha duas opções de drivers aqui que eu mostrei as duas. Uma foi uma solução aqui para quem colocou, né? 100% de quem lembrou que tinha que colocar um driver, usou o L293. Beleza, não tem problema, ele é um drive, é um drive dual, você vai usar só um. Isso não é problema, o outro tá lá, tá sobrando, você tinha ele disponível, beleza. Tacou o bicho no protoboard lá, seu motor vai funcionar com ele. Agora, querer que o Arduino faça a ligação direta no motor, isso é impossível.
o Arduino vai explodir, ele não dá conta, ele não foi feito para isso. Além dele não dar conta de fornecer corrente elétrica, não existe nenhum microcontrolador que se liga diretamente a um motor. Tá? Isso não existe. Então faltou esse drive de acionamento. E outra, se eu tenho carga, eu já aprendi sobre proteção de sistemas. Tem que ter a parte de proteção. Uma pessoa, uma dupla, né, que se eu não me engano foi, me desculpa aqui, foi a Laura, eu não lembro o sobrenome, que fez dupla com a Sara. Ela tá presente aí, eu não sei se foi a Laura Bernardes. Eu acho que foi não sei se é a Laura, eu acho que foi a Laura Bernardes que fez dupla com a Sara. Foi a única dupla da turma inteira que lembrou que tinha que colocar um optoacoplador entre parte de potência, parte de lógica, tá? As coisas, gente, conhecimento, a gente tem que conectar e usar. Pedir para fazer o hardware. Você tem que fazer o hardware do jeito que foi visto aqui na sala de aula. Se a gente não tivesse visto circuito de proteção, beleza, eu não vou exigir de você. Mas se foi feito, foi visto, foi avaliado, vocês já tiveram retorno, poxa, que hardware é esse incompleto que você está fazendo? A disciplina, ela é construtiva, a gente vai aprendendo, e o que aprendeu para trás tem que fazer uso até o último dia de aula, ou você vai perder ponto. Hardware, quando a gente não sabe, eu não vou exigir que você execute. Mas se o conteúdo foi visto, se isso foi falado em sala de aula, você tem que parar, pensar um pouquinho e falar, olha, eu tenho aqui o Arduino, tem um motor. Arduino não pode conversar diretamente com o motor. Eu tenho que fazer o isolamento, eu tenho que proteger o meu Arduino se der alguma coisa errada lá no motor. Então precisava do optoacoplador aqui para resolver esse circuito. Então, de todos esses erros aqui, tá? Todos os circuitos iriam queimar em laboratório. Alguns iriam queimar imediatamente, assim que você ligasse o Arduino na tomada. Os seus protoboard ia pegar fogo, porque cometeu o primeiro e o segundo erro. E o outro, o Arduino seria queimado à medida que o motor, por exemplo, travasse. Se colocou uma carga lá que é muito pesada, seu motor travou, tá? Porque o peso foi demais para ele, exigiu mais torque do que ele conseguia entregar. Você queimava o Arduino porque você não tem circuito de proteção. Então, esse é um motivo aí, ou um outro ruído que viesse na rede elétrica, ou lá no seu acionamento. Isso anda ao contrário, chega no Arduino e queima. Então, todos os circuitos montados iriam queimar. Tá? Todos, sem pingo de dúvida, todos os circuitos montados aqui na prática 3, mais cedo ou mais tarde, imediatamente ou durante o funcionamento, iria queimar o Arduino. Então nós íamos ter um festival de fogos de artifício dentro do laboratório. Por quê? Falta de pensar, falta de colocar tudo que precisa no protoboard. E a solução ela é muito simples, tá? Não é nada que vocês não viram anteriormente. Vou abrir o Tinkercad aqui para mostrar uma coisa. Deixa eu só ver qual circuito que eu vou abrir aqui para a gente ver a parte de ponte H. Só um minuto, deixa eu ver qual motor que eu vou abrir aqui. Aqui, ó. Esse aqui é uma solução. Ó. Esse Tinkercad aqui, esse software de simulação, tá? Eu resolvi com vocês anteriormente.
em outra atividade aí, eu já falei, já mostrei o funcionamento aqui da ponte H. Foi feita 3 meses atrás, então imagino que aí no segundo bimestre. Que foi quando a gente usou a primeira vez o L293. Aqui a gente tem a simulação com 2 motores. Tudo bem, eu não preciso de 2 motores, posso enxergar um só. O que a gente está fazendo aqui? Todo o acionamento do motor está sendo feito via manual. Você vê que não tem... tirando o comum aqui, entre GND, 5 volts, GND, alimentação de bateria e tirando o comum das duas fontes que a gente tem ali e tirando eu não tenho nenhuma outra conexão vindo do Arduino. O Arduino não está mandando nada para mim. Então isso aqui é uma ligação manual que a gente tem aqui do como é que fala? Do L293. O que eu precisaria fazer para modificar isso daqui? Eu preciso de tirar o pino de acionamento, que pode ser, por exemplo, o Enable 3 e 4 aqui, o que vai estar fazendo, input, entrada, output, que vai ser onde está saindo meu motor, ground, output 4, input 4, input power 1. Então aqui entra a alimentação, desse lado de cá, do lado de cá está a configuração do outro motor, para me dar o sentido. E eu tenho esse pino aqui, tá? Como ativar e não ativar. Ele ativa para mim a saída 3 e 4. Então aqui, ó, o meu motor está aqui na saída 4, o meu motor está aqui na saída 3. Então o que eu preciso? Tá? Se eu estou resolvendo esse exercício aqui e eu quero simplificar a minha vida, vou fazer a solução mais simplificada possível. O que eu tinha que fazer? A única coisa que eu tenho que acionar é esse pino aqui, ó, o Enable. Esse pino aqui, eu vou acionar ele via Arduino, que é o liga e desliga, é onde eu jogo o meu sinal PWM. Só que, se eu tenho motor e tenho drive, antes de chegar no drive de potência, eu precisaria de jogar aqui o 4N35, que é esse cara aqui, ó. Então, deixa eu pôr ele aqui, ó, 4N35, tá aí, ó. Então, o que vai fazer? Eu precisava vir um sinal PWM. Sinal PWM vem aqui, por exemplo, do pino... Vou pegar esse aqui que é o primeiro, ó, pino 3. Então, pino 3 do Arduino vai vir, vai sair, vai entrar, vai chegar cá embaixo, ó. Pronto, chegou. Eu sei que no pino 1 entra a corrente elétrica para o meu LED que está dentro do 4N35, já vimos isso daí. Então o que eu tinha que fazer aqui? Colocar aqui só um resistor para limitar a corrente. Quanto? Qualquer resistor. Esse trem aqui. Qualquer resistor, tá? Deixa... Isso aqui vai ser suficiente, não dá o trem. Então vamos deixar ele aqui, não está satisfeito lá, a gente deixa ele aqui e faz essa conexão. E vou conectar esse pino aqui nesse cal, só para não dar bagunça. Então o que eu fiz aqui? Corrente elétrica está chegando, está vindo meu sinal PWM está passando aqui, tá certo? Vai passar pelo resistor, do resistor vai entrar no LED, do LED eu fecho meu circuito jogando ele no GND do Arduino. Tá aqui o GND do Arduino. Pronto. Tá? Então, ó, virou esse cara aí para mim GND. Essa parte está resolvida. A outra parte, eu vou pegar aqui os 9 volts, que é onde vai para o motor, que é esse pino aqui. Ok? E vou conectá-lo, tá? No meu power aqui, ó. Então, eu vou tirar isso aqui. Vou fazer um curto entre esse pino 9. Vou conectá-lo no pino 1, que é esse barramento, que eu joguei a alimentação para lá. Então, agora, meu circuito vai ficar isolado. Separei, tá? GND... Aqui ainda vai dar mais ou menos, porque
O GND dos dois aqui está em comum. Esse GND devia estar separado. Bom, desses 9 volts, eu vou colocar outro resistor. Para que eu vou colocar outro resistor? Vou colocar esse aqui mesmo. Ctrl C, Ctrl V. Tá entrando no pino. Aí eu tenho que pegar o coisa dele que eu não sei não. 4N35. Deixa eu abrir o datasheet dele aí que eu não lembro não. Apareceu ainda, foi RS componente, CAD 3, cadê o esquemático dele? Pelo menos coisa. Documentos, datasheet, tá aqui, ó. Então tá aqui o 4N35, então tem que entrar aqui no coletor 5 volts, tá aqui, ó. Então vai entrar o positivo, vai passar aqui pelo resistor, então é aquilo ali que eu tenho que fazer. Então vamos lá. Então o resistor que tá vindo aqui, vou pegar esse resistor, ele tem que entrar no pino 5. Vamos rotacionar aqui para ele não dar errado. Então o pino 5 tá entrando. Vou conectar o positivo no resistor. Então agora vai vir o positivo da bateria, vai passar pelo resistor. Do resistor ele entra no coletor. Desse coletor que ele está entrando, ok? Vou tirar a minha informação para poder então fazer a conexão do meu acionamento aqui, ó. Que agora eu tenho meu pino resolvido, que seria esse cara aqui, ó. Espera lá que vai dar coisa ruim. Primeiro tirar esse cara aqui. Daqui agora eu preciso simplesmente conectar o meu enable no meu sinal isolado. Lembrando que meu sinal isolado ele é aqui na junção entre o resistor e o CI. Pronto, estava resolvido. Aí o pino 6 aqui, o pino 6 vai para o GND. GND de quem? O GND da bateria. Então aqui está o GND da bateria, ó. Pino 6. O pino 6 eu vou simplesmente curto-circuitá-lo com o GND da bateria. Pronto. Como eu não estou usando esse motor do lado de cá, eu não vou nem fazer a alimentação dele. Então eu posso vir aqui para ficar realmente isolado, deletar esse GND, deletar esses 5 volts que está chegando aqui da bateria. Está pronto. Meu circuito está isolado. O que eu gasto? Vou pensar. Eu só preciso de um lado de rotação. Então, se eu só dotei, esse motor aqui está parado. Eu não estou fazendo acionamento dele. Estou fazendo acionamento só desse motor. Todo o sentido de rotação ele é definido para mim no hardware. Eu vou lá, troco o botãozinho na mão. O cabinho. Alimentei ele com 5 volts ou alimentei ele com 0 volts? Definir. Eu fiz isso no hardware. É a solução mais simples. Eu não tenho nem que preocupar se o sinal que está vindo do Arduino... Porque se eu não faço isso, o que acontece? Espera aí que eu mudei esse cara aqui de cor quando eu mudei o outro. Se eu não faço isso, para cada sinal que eu vou tomar aqui para sentido de direção, eu tenho que colocar um 4N35. Para quê? Para fazer esse isolamento. Isolamento entre lógica e potência. Então, a fim de reduzir esse número, tá, de componentes na minha placa, eu faço uma alimentação direta entre os dois. Estava pronto. Estava resolvido. Simples assim. Você podia fazer essas alimentações todas com os 9 volts da bateria. Para o seu circuito ficar completamente isolado. Você estaria com um problema resolvido. Era a forma mais simples de fazer esse isolamento entre o 4N35 e o L293. Então, troca essas alimentação aqui, ó, tira isso daqui e entende isso daqui como sinal de lógica. Tudo vindo, ó, pega aqui agora o GND da bateria, vai entrar aqui em cima, que vai entrar aqui embaixo. Pronto. Esse cara já está curto-circuitado ali o GND da bateria, tanto em cima quanto embaixo. Os positivos vai sair daqui, vai entrar lá, ó. Pronto.
Então não tem alimentação nenhuma, tá chegando ali. Então tudo que está alimentado aqui até agora é da bateria 9 volts. O que eu preciso fazer? Só tirar esse GND que está saindo aqui, que é o que fecha o circuito do Arduino, e a saída do meu LED de acionamento, eu fazer isso usando o GND, ok? Do Arduino. Pronto, ó, tá isolado. O circuito está isolado, ó. Veja que saiu 5 volts, chegou pelo cabo verde, passou pelo resistor, que limita a corrente, passou pelo LED, acendeu o LED, então ativou a minha chave, desceu, entrou no cabeamento e voltou para o GND. Voltou para o GND do Arduino. Todo o restante de acionamento está sendo feito por quem? Pela bateria de 9 volts. Onde que eu queimo o meu Arduino? Eu não queimo o meu Arduino. Onde que eu tenho que preocupar com um monte de pinos para decidir sentido de rotação, se vai girar no sentido horário, se vai girar no sentido anti-horário, se eu posso fazer um tratamento de código que é muito mais simples? Eu fico com um hardware mais barato, que executa o que eu quero, um hardware menos complexo e que vai fazer tudo o que está sendo pedido. Então é a solução mais simples. A parte de potência, o que faltou então, que queimava todos os Arduinos? Faltou o 4N35, faltou o L293, faltou a bateria. Teve gente que não colocou bateria, não colocou drive e não colocou 4N35. Ou seja, pegou o motor, ligou direto aqui numa saída digital do Arduino. Puta merda. É jogar gasolina no Arduino e meter fogo nele. Vai queimar. Se aqui pode sair um pino digital desse. Um pino digital. Deixa eu dar zoom ali para ver. Um pino digital, qualquer pino digital, consegue fornecer 40 mA. Onde que 40 mA, tá, que é a corrente máxima, consegue fazer um motor girar? Não consegue. Ou seja, vai queimar e jogar fora o dispositivo. Não tem opção. Então, foram erros em cima de erros por falta de parar um pouquinho e pensar. Porque tudo que eu resolvi aqui, eu abri os slides e mostrei em que parte do slide que estava. Tanto a parte de programação quanto a parte de acionamento. Tá? Todos eles aqui já estavam. Isso aqui é o básico do básico. Quer algo mais básico ainda? Tem jeito de fazer algo mais básico. Na aula do dia 23, tá? Na aula do dia 23, quando nós saímos e vimos pro... Espera aí, só um minuto, deixa eu abrir aqui. Correção segunda atividade, circuito lógico de interrupção. Quando eu dei essa aula aqui no dia 23, a gente foi resolver um exemplo no Tinkercad. Beleza. Qual o exemplo do Tinkercad? Vou voltar aqui e vou mostrar o que a gente fez. Tá lá na aula gravada. Eu até assisti o vídeo novamente. Eu montei esse circuito aqui com vocês, ó. Que foi quando a gente estava entendendo o funcionamento, que eu mostrei como que o Arduino funcionava. Uma solução mais simples é pegar esse circuitinho interno aqui, esse circuito que eu montei paralelamente, tá? Que usa um transistor do tipo N, e uso apenas um transistor do tipo N no lugar da L293. Porque o que eu falei nessa explicação? O transistor do tipo N, ele é uma chave, tá? Ele é uma chave eletrônica. Se ele é uma chave eletrônica, eu ia fazer a mesma coisa, trocando esse resistor aqui, ó. E isso tem um monte de exemplo desse circuito na internet, mas um monte. Que se eu tiro esse resistor aqui de um cal, e nesse terminal entre o positivo e o coletor aqui do transistor tipo N, eu entro com o motor. Pronto. Esse sinal que está vindo aqui é aquele mesmo sinal que está saindo do optoacoplador. O problema estava resolvido. O que eu gastava?
Um cabo só, não tinha nem que preocupar com o sentido de rotação, porque nessa chave eletrônica eu só dou uma opção para o motor funcionar e meu problema estava resolvido ainda de um jeito mais simples, tá? Então, se tivesse visto, pesquisado um pouquinho sobre esse circuito também pode ser usado para fazer acionamento de motor. Ele existe dentro daquele CI preto do Arduino, mas você pode montar ele discreto, como eu estou mostrando aqui, e fazer acionamento de cargas de elevadas correntes, 5, 10, 50 amperes, usando essa estrutura aqui, tá? Bom, comentário geral é esse. Do mesmo jeito, vou fazer uma correção completa do exercício, um vídeo tutorial também de como resolver esse exercício e disponibilizar para que vocês saibam. Tenham o exercício resolvido como um todo. Preciso confirmar algumas coisas. Vamos ver se os indivíduos estão aí. Guilherme Ferreira, está presente? Acho que não. Leonardo, está presente? Também não. Alguém fez trabalho em dupla com Guilherme Ferreira? Alguém fez trabalho em dupla com Leonardo? Alguém fez trabalho com Matheus Salles? Alguém fez trabalho aí com Lucas Duarte? Pois é. Então, Gustavo e Ebert, o trabalho de vocês não traz nome dessas pessoas, tá? O seu, Ebert, só traz o seu. Gustavo, o seu só traz o seu. Em momento algum. Então não tem nome do sujeito. Como é que eu vou avaliar? Tá? Eu já chamei a atenção disso aqui. Ok, beleza. Obrigado pela informação aí, Gustavo. Sem problema. Você fez com o Guilherme... Isso, o Guilherme Ferreira. Isso mesmo. Ok, tranquilo, Gustavo. Entendi sua... Li aqui corretamente sua mensagem no chat. Obrigado pela informação. Ebert... Ok, vou revisar aqui para ver se eu distribuo a nota para ele ali. Vou só confirmar a sua informação, tá, Ebert? Às vezes eu posso ter deixado isso passar. O Leonardo, alguém fez trabalho com ele, gente? Tem alguém presente aí que fez trabalho com o Leonardo? Tem alguém presente que fez trabalho com o Lucas Duarte? Ok, então, obrigado aí pela confirmação dos que estão presentes. Vou só verificar a nota aqui do Matheus, tá? De acordo aí com o Ebert, e já faço a devolução da atividade 2 com correções. Mesmo esquema, gente. Tem comentários lá que estão resumidos, que foi o que eu falei aqui em aula. Se ficou dúvida, se eu corrigi algo errado, me retorna para que eu possa fazer revisão da correção, ok? Pode ter passado alguma coisa, eu posso ter cometido algum erro. Então, se tiver algo na correção aí que não ficou certa a correção, me retorna para eu poder corrigir. Tá bem? Pessoal, no mais, obrigado a todos aí pela presença novamente e até a próxima terça-feira. Um abraço a todos, bom final de semana.